Boa tarde. Cadê os alunos do Pré-Mensul, Pré-Menorte? Eu quero ver a imagem novamente aqui de todo mundo. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa aula de relações interpessoais conflituosas. Nós vamos continuar debatendo, né, conversando. Eu quero continuar ouvindo a voz de vocês. Quero continuar com as participações. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa semana, estudado muito todo o conteúdo que a gente estudou semana passada, né? Que foi sobre relações interpessoais, comunicação. Nós vamos precisar de todos aqueles conceitos que a gente trabalhou semana passada para essa tarde de hoje. Porque essa tarde a gente vai trabalhar de uma forma bem dinâmica. Nós vamos trabalhar mostrando casos. Tem uma aula externa, né? Que eu fiz para mostrar para vocês, falando sobre a rotina de trabalho. Eu espero que vocês também gostem e aproveitem, né? Então, nós vamos começar falando um pouco dos objetivos da nossa disciplina de hoje à tarde, né? Quais são os objetivos da nossa disciplina? Primeiro, discutir sobre as rotinas de trabalho em instituições que prestam serviço em álcool e outras drogas. Então, nós vamos falar sobre como acontece o trabalho profissional, como esses usuários são recebidos dentro das instituições que fazem atendimento. Apresentar a rotina de trabalho com pessoas que fazem uso problemático do trabalho, como é a rotina deles quando eles chegam ao serviço. As diferentes abordagens profissionais no trabalho com pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas. Então, o que cada profissional faz? O que o enfermeiro faz? O que o assistente social faz? O que o psicólogo realiza? O agente social, o redutor de danos. Então, a gente vai discutir o que cada um faz dentro da sua abordagem. Apresentar como é realizado o apoio psicossocial à pessoa com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas e o trabalho com as famílias e a sociedade. Por que a gente vai trabalhar esses aspectos? Semana passada, a gente falou muito sobre como manejar relações interpessoais conflituosas. A gente trabalhou muito quais são as características do profissional, quais são as características do usuário. A gente até dramatizou, que foi muito bacana, né? A atuação de vocês aí em sala de aula. E hoje a gente vai ver como é que esse trabalho acontece. Por que isso é importante dentro dessa disciplina? Porque como é que eu vou manejar relações conflituosas se eu não sei como é que funciona o serviço? Se eu não sei o que cada profissional tem que fazer dentro do serviço? Primeiramente, um dos fatores que facilita o manejo das relações interpessoais conflituosas é quando eu sei qual é meu papel dentro daquela instituição. Eu sou assistente social, eu sou um médico, eu sou um psicólogo, eu sou um enfermeiro, eu sou um redutor de danos. Aliás, afinal de contas, todo mundo é redutor de danos, né? Quem trabalha com álcool e outras drogas trabalha sendo redutor de danos. Mas você é um educador, você é um agente social, qual é o seu papel dentro dessa instituição? Quando eu sei bem definido o meu papel, fica mais fácil de eu me colocar dentro da instituição e também facilita o manejo das relações interpessoais conflituosas, certo? Aqui eu trouxe, né, um caso clínico para a gente começar a nossa aula. Esse caso, eu quero que vocês observem bem, eu vou grifando algumas coisas que eu vou precisar que vocês tenham bastante atenção, né? Como eu falei para vocês, os casos que eu trago são casos verídicos, eu acrescento algumas coisas para não ficar tão igual à realidade, para que ninguém identifique a pessoa, mas eu acho difícil alguém identificar. Então, eu tento preservar o sigilo em relação à pessoa que está sendo relatada no caso, e eu quero que vocês deem bastante atenção. Vamos lá, eu vou fazer a leitura, e vocês vão prestar atenção aí na tela. L, 38 anos, sexo feminino. Relata uso problemático de crack e que faz esse uso há 8 anos. Está internado na maternidade da cidade, pois seu filho acaba de nascer. Em escuta realizada pelo profissional de saúde, a paciente disse que queria fazer tratamento para o uso de substâncias psicoativas, pois queria criar seu filho. Ele está com laços familiares rompidos. Preste atenção nisso aí. Deixa eu ver aqui, cadê a canetinha? Isso, caneta. Prestem atenção a isso aqui. Eu vou voltar aqui, gente. Preste atenção nisso aqui, ó. Laços familiares, não está grifando. Volta, Elisandra. Clique. Isso. Volta o anterior, que está com casa. Obrigado. Laços familiares rompidos. Preste atenção nisso aí. E não tem para onde ir após a alta hospitalar.
disse que nos últimos anos estava vivendo no espaço da rua. Então, ela estava no espaço da rua, mas ela tem família. Só que os laços familiares dela estão o quê? Rompidos. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção, o sexo da pessoa, tá? E outro evento que aconteceu na vida dela, filho, tá? Ela não é mais sozinha, ela agora tem um filho, tá com laços familiares rompidos e é do sexo feminino. E vamos pensar na nossa realidade de Teresina, estado do Piauí, vamos pensar no Piauí, vamos pensar aqui na nossa capital, né? Vamos passar aí para a gente ver quais são as perguntas que a gente quer falar sobre isso, né? Primeira coisa, eu quero que vocês pensem. Sexo feminino. Nós temos dispositivos na nossa rede, né, que trabalha com sexo feminino, no caso de álcool e outras drogas. Pensem sobre isso. Outra coisa que eu esqueci também de marcar aqui, droga de preferência, crack. A droga de preferência dela é crack. Aí no relato não está falando sobre as outras drogas que ela poderia ter usado, mas o que vale é a droga de preferência. Droga de preferência, crack. Sexo feminino. O que foi que aconteceu? Qual foi o evento que teve na vida dela? O filho. O filho fez com que ela pensasse em fazer tratamento para álcool e outras drogas. Só que ela está com laços familiares rompidos e ela vai precisar sair do hospital. Ela vai precisar receber alta hospitalar. Então, para onde a gente poderia levar, né, essa paciente ou essa usuária? Qual é o dispositivo para álcool e outras drogas que poderia fazer o tratamento para essa pessoa? Vão pensando sobre isso, né? Se ela está com laços familiares rompidos e tem uma criança, para onde a gente deve encaminhar? Quais são os outros serviços, além do serviço de álcool e outras drogas, que a gente precisa fazer o encaminhamento? Vamos lá, eu quero que vocês pensem nisso, 5 minutinhos para vocês pensarem sobre isso, que eu vou voltar e eu quero ver a resposta de vocês. 5 minutos. Voltando. Pré-Mensul, cadê o pessoal do Pré-Mensul? O que foi que aconteceu? Que eu não vi o ok de vocês aqui. Eu quero ver agora o pessoal lá da Júlia Nunes, né? Júlia Nunes, por favor. Pré-Menorte. Agora eu estou vendo vocês. Boa tarde, gente. Ai, que bom ver vocês. E aí, o que foi que pensaram do caso? Já viram o caso? Estudaram? Já tem o que me dizer em relação a isso? Para onde é que a gente vai levar essa moça? Para fazer primeiro tratamento para álcool e outras drogas. Depois, o que a gente vai fazer com ela em relação ao filho? O que vocês pensaram? Quem é que vai falar? Vamos começar pelo Juliano Nunes. Boa tarde. É aqui quem vai falar, continua sendo Não tô ouvindo. Marina Macedo, que vai falar. Espera só um O instante, que eu pude... não está vindo aqui para mim, só um instante. A nossa turma está aqui para responder se existe uma pessoa que pede ajuda. Eu sempre digo que o mundo pede socorro, mas no momento que ele pede, a oportunidade está dada para aqueles que trabalham com amor, por amor às vidas. Então, nós temos que dar oportunidade a essa pessoa, não adotando essa criança, mas sim ajudando, procurando, assim, a melhor maneira de ajudá-la, como procurar um lugar para que ela possa ficar com o seu filho e ajudar essa pessoa, porque é uma oportunidade. Então, é muito difícil quando eles buscam, mas quando eles buscam, nós temos que estar prontos para ajudar. Porque o nosso trabalho, o trabalho da sociedade é ajudar aqueles que nos procuram. Ela está procurando, ela não falou quem ela queria que ajudasse. Então, qualquer pessoa normal que possa amar esse caso, ele pega para ajudar. Então, eu digo sempre que as oportunidades, elas sempre vêm. Deus abre portas aonde não tem portas. E quando uma mãe dessa pede que quer criar o filho, nós temos que dar oportunidade, confiando nela. Porque o filho, para nós, para a mãe,
ele é tudo, ele é um pedacinho de nós. Então, essa mãe, ela está vendo, mesmo sendo usuária, ela está sentindo o amor que tem por um filho. Então, essa mulher tem que ser respeitada, amada e ajudada. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada, Como é seu nome, professora. que eu esqueci? Marina Macedo. Como? Repita, por favor. Marina Macedo. Dona Marina, muito obrigada. Eu sou a dona Marina Macedo. Mas, dona Marina, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora visualiza dentro da nossa rede alguma instituição que possa receber essa mulher? As instituições que estão aí abertas. Por exemplo, eu tenho acesso a todas essas instituições de Teresina, fora de Teresina, para interná-las. Na ajuda até que recebe as mães com crianças. Então, tem a cidade de Jardim, lá na cidade de Jardim tem uma. Nós temos também a Casa do Oleiro, de um pastor que inclusive está fazendo esse curso também. E amanhã mesmo é a nossa festa lá, porque eu levo homens e mulheres para internar. E essas instituições, elas recebem essas pessoas. Então, hoje existe quem ajude. E através de nós que estamos aqui fora, é que levamos os recursos. Porque lá dentro elas continuam presas. Não presas tanto pelo crack, mas presas de uma forma que não pode sair para buscar condição para criar seu filho. Mas no momento da maternidade ela vai amamentar até os 6 meses. Então a gente tem que levar recurso para a mãe, para que ela possa, quando sair de lá, estar pronta psicologicamente para cuidar do seu filho. São 6 meses de tratamento, não, de estadia na clínica. Obrigada, viu, É isso que eu tenho para dizer para a senhora. Sim. Obrigada, muito obrigada. Agora nós vamos falar com o pré-menor. Nada. Obrigada, senhora, pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Inácio. Por conhecimento da rede, Inácio, tudo bem, eu Inácio? tenho mais conhecimento. Tudo bem. O que eu tenho conhecimento da rede, eu tenho mais conhecimento, que é a Flor da Casa do Oleiro, o que eu conhecia mais era em Coroatá, no Maranhão, certo? Agora em Teresina, por conhecer, eu tenho um orfanato na Vila Operária. Agora, no caso de orfanato, seria a separação da mãe e filho. Mas, em termos de como afeto, carinho, a pessoa pode ter, porque qualquer complicação de família, a criança nascendo, já abre mais o coração, certo? No caso de cuidar da mulher e da criança, no caso da alimentação, fica difícil a separação. Para isso, a primeira procura é reatar os laços familiares. É o mais importante, porque a raiva vai passar, é uma criança que está nascendo, o amor vai surgir, o afeto vai florir, aí fica melhor de encaminhar. Para ter encaminhamento, tem que ter a família junto. Então, nesse momento de rede, o meu conhecimento chega até aí. Vou passar para minha amiga aqui falar um pouquinho. Tá certo. Obrigada, seu Inácio. Boa tarde. Boa Meu tarde. nome é Francisca. Oi, Francisca. É tudo o bem? seguinte, tudo bom, professora? Eu, pelo meu conhecimento, eu acho que aqui ainda está muito despreparado nesse sentido. Porque eu acho que o ideal, num caso desse, seria a primeira atitude seria tentar localizar os familiares para tentar uma reaproximação. Aí tenta-se, se não conseguisse, no caso, essa mãe, o ideal seria ela ficar junto com o filho. Mas, infelizmente, eu não a conheço nenhum local que ela poderia ir aqui. Mas, em todo caso, eu creio que o poder público deve ter existe o CRAS, o CREAS, alguém tem que buscar uma alternativa. E seria o quê? Uma clínica que
Aqui, só que eu saiba, só tem clínica particular. A colega falou que tem as comunidades terapêuticas e Pronto, pois tem uma colega que vem aqui falar com você. Não, eu vou chamar a colega, ela vai falar eu quero melhor saber do mesmo. que eu, que é mais Quero ouvir aí, que informações. instituição é essa? Tá certo. Não é? Boa tarde, meu nome é Neida. Nós temos aqui em Teresina Boa tarde, Neida. três comunidades terapêuticas que atendem mulheres usuárias de droga crack e que pode estar acolhendo junto com a criança até os 2 anos de idade. Após os 2 anos de idade, essa criança a gente tem que ver ou um abrigo ou alguém da família ou a família que possa estar acolhendo essa criança. Então, hoje nós temos, graças a Deus, aqui em Teresina e principalmente no Piauí, comunidades que atendem mulheres. Não existe, que eu saiba, algum órgão público que atenda usuárias de droga com a criança. Mas as comunidades terapêuticas, acho que são as únicas no Brasil que atendem. Obrigada, gente, aí do Prêmio Norte. Muito obrigada. Agora eu quero ver o Prêmio Sul. Cadê o pessoal do Prêmio Sul? Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa aqui no chat, pode mandar também a mensagem pelo chat, tá, gente? Prêmio Sul. Olá, boa tarde. Tô vendo vocês. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui para Mensul, professor. Meu nome é Verônica. Discutimos Oi, aqui Verônica, tudo na bem? turma. Tudo bem. Foi discutido aqui o tema na turma e chegamos à seguinte conclusão. Ela está na maternidade, então a profissional de saúde vai encaminhá-la para o serviço social da instituição. E o serviço social fará uma escuta qualificada com a paciente. E logo mais, dependendo dessa escuta, ela vai tentar entrar em contato com os familiares mais próximos. Não conseguindo algum contato com as famílias, ela pode estar encaminhando, como foi sugerido, para o Centro POP, ou para a Casa do Caminho, ou uma outra instituição que possa acolher a mãe com o filho, né? Certo. E ela faria tratamento bem, para álcool e outras professora? drogas aonde? Qual é o dispositivo que vocês visualizaram como possível para receber essa mãe? CAPS-AD seria uma opção, ou o Centro POP. Muito bem, muito obrigada, viu? Seria o CAPS-AD. Obrigada, Prêmio Sul, Prêmio Norte, ok. Júlia Nunes. Muito bem, gente. O raciocínio de vocês está coerente com o que a gente precisa para começar, escutem bem, começar Professora. a trabalhar este caso. Porque, como vocês podem perceber, esse caso ele é de uma complexidade, porque aqui em Teresina a gente não tem nenhum dispositivo que acolha famílias, na verdade, para fazer tratamento. Como ela está com laços familiares rompidos, ela precisava ser acolhida e não só fazer tratamento na instituição. O CAPS-AD, por exemplo, recebe para tratamento, mas não faz acolhimento. O acolhimento que eu quero dizer é a pessoa ficar lá morando, né, por até 6 meses nessa instituição. Então, o CAPS-AD não faz essa parte, né? E aqui em Teresina a gente também tinha um centro de valorização da vida, que era o espaço feminino, só que esse espaço está fechado. Ele também recebia mulheres com crianças também. Mas aí foi falado que tem 3 comunidades terapêuticas que recebem, né? Mulheres, eu até conheço o trabalho. Mulheres com crianças de até 2 anos.
Então, a gente tem uma deficiência, na verdade, em relação a esses locais de acolhimento. Quando eu falar acolhimento, estou falando de locais para elas ficarem lá morando. Porque, como vocês viram, ela está com laço familiar rompido. Laço familiar rompido não é só fragilizado, ele já se rompeu, não tem mais contato com os familiares. Tá certo? Tem alguém mais que quer acrescentar, que quer falar alguma coisa em relação a isso? Ou a gente pode... Pré-Menorte quer falar. Vamos lá, Pré-Menorte. Bota aí a imagem, David, deles, do Pré-Menorte. É só, porque eu ia falar, a senhora já falou aí, é porque quando a colega colocou que o Centro Pop, a Casa Só um do Caminhão... instante, gente, enquanto eu espero para visualizar vocês, tá bom? Porque eu não tô vendo ainda, eu tô escutando, mas não tô vendo. E eu queria vê-los, tá bom? É um jardim todo florido. Pré-Menorte. Cadê nós? Tá carregando? Tá certo. Pois vamos lá, gente. Então, como vocês podem perceber, gente, enquanto carrega aqui a imagem de vocês, eu vou falar um pouco mais desse caso para a gente ir conversando. Vocês também falaram sobre a questão de levar a criança para um abrigo. E a gente fala tanto de fortalecimento de vínculo, quando se tem uma mãe disposta, tá certo, quando se tem uma mãe disposta, né, a ficar com o filho, e a gente trabalha muito com a questão de fortalecimento de vínculos, então a gente pensar em colocar a criança numa instituição, eu creio que seja o último caso, né? Que a gente tem mesmo que buscar são os dispositivos que podem acolher essa mãe com a criança. Logo porque os primeiros meses de vida é o mês que se fortalece mais ainda esse vínculo mãe-bebê, né? Que são as questões mais afetivas, né? Que fala mais a questão da amamentação, porque a amamentação ela ajuda o fortalecimento de vínculo, o cuidado que a mãe vai ter com esse bebê, a questão do olhar, tudo isso aí é fator que fortalece vínculo familiar. Então, se ela tem o interesse de continuar com essa criança, pensar em levar a criança para uma instituição de abrigamento separado dessa mãe é o último caso, é a última coisa que a gente pensa. Mas está descartada essa possibilidade? Não, não está descartada essa possibilidade. A mãe... infelizmente, aqui na nossa realidade, mesmo que tenham comunidades terapêuticas, 3, como foi falado aí, que recebam, que acolham mulheres com crianças, mas às vezes não tem vaga. E aí, não tendo vaga, a gente tem que recorrer para as últimas instâncias de proteção da criança. Pela lei, sempre quando tem criança, se pensa primeiro na prioridade da criança e não do adulto. Então, a gente vai olhar quais são as necessidades dessa criança. Uma criança, um recém-nascido, é legal ficar no espaço da rua? Não, não é. Outro ponto que vocês falaram muito interessante, a questão de tentar trazer essa família para vincular novamente com essa usuária, né, com essa paciente. Isso é importantíssimo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente isso. Enquanto ela está lá no hospital, que ela está sobre os cuidados hospitalares, porque ela acabou de ter um bebê, os profissionais, o pessoal da assistência social, da psicologia, pode fazer a busca ativa dessa família e tentar trazer essa família, sensibilizar, né, a família, para que ela tenha novamente essa vinculação familiar, para que ela não precise ir para uma instituição. Por exemplo, que ela possa ir para casa e fazer um tratamento no dispositivo de saúde para álcool e outras drogas. Não necessariamente precisa ser um acolhimento por até 6 meses, como já foi falado, como a gente veio falando durante as aulas, que não necessariamente seja um acolhimento por até 6 meses, mas que seja um local onde ela vá fazer o tratamento e possa voltar para casa. O ideal seria isso, que ela fosse para o seio da família e ficasse fazendo o tratamento em um dispositivo da rede para álcool e outras drogas. Mas se a gente não conseguir isso, a gente tem a segunda possibilidade, que é o acolhimento dessa mulher numa instituição, né, que faça tratamento de álcool e outras drogas e que receba ela com o bebê. E outra coisa, durante esse período que ela vai estar em tratamento, a instituição que reacolhê-la, que recebê-la, vai ter que tentar fazer essa vinculação com a família. Ou seja, a instituição tem até 6 meses para fazer essa vinculação familiar, porque uma hora ela vai sair. E quando ela sair, uma grande coisa que a gente nunca pensa e que é importantíssimo pensar é esses 6 meses.
E depois, o que vai acontecer com essa pessoa, né? Para onde é que ela vai ser encaminhada? O que nós vamos fazer? O que é que ela vai fazer? Para onde vai essa criança? Para onde vai essa mãe? Então, é uma coisa que a gente também tem que pensar, tá certo? A gente vai continuar, quando a gente conseguir aqui visualizar e o áudio do Pré-Menorte, aí a gente volta, tá certo? Vamos dar continuidade. Vamos conversar um pouquinho sobre rotinas de trabalho. Quando a gente fala de rotina, a gente fala de cotidiano, né? Como é o cotidiano das instituições que fazem ou que ofertam tratamento para álcool e outras drogas, né? Como é que é feito esse trabalho? Quais profissionais existem dentro dessa instituição? Essa rotina de trabalho, gente, nem sempre foi do jeito que está sendo hoje, né? Hoje é uma forma diferente de se trabalhar saúde mental, inclusive álcool e outras drogas, né? Como a pergunta que eu fiz a vocês, a qual dispositivo da rede a paciente poderia ser encaminhada? CAPS-AD, uma possibilidade. Uma comunidade terapêutica é uma possibilidade. Desde que CAPS-AD, quando se trabalhasse o vínculo, né? Centro POP, é interessante chamar o Centro POP, porque o Centro POP pode ajudar na questão da vinculação familiar, da busca ativa dessa família. Quais características tiradas do relato vocês julgaram prioritárias para encaminhá-las a esse serviço? Vocês já relataram, por ela ser mulher, ser mãe e ter um bebê, né? Tá saindo. Então, as instituições que vocês elencaram são exatamente essas que vocês falaram das características dessa mulher. Além desse dispositivo, existem outros que ela pode ser encaminhada? Existe, a gente já discutiu aqui, né? CAPS-AD, Centro POP, CREAS, falar em CRAS, que é muito interessante também. Vale ressaltar que Centro POP, CREAS e CRAS não são instituições de acolhimento. E nem muito menos a Casa do Caminho, que é a que a gente chama geralmente no nosso cotidiano de albergue, que na verdade não é um albergue, é uma casa cidadã que acolhe pessoas em situação de rua para pernoite. O que é isso, gente, pernoite? É para passar a noite, de 6 da tarde às 6 da manhã. É para dormir, para ter um descanso. E lá nesse pernoite, eles têm direito ao jantar, a um lanche, né? A ceia noturna e o café da manhã, banho, guarda de pertences, eles também podem fazer isso, né, guardar pertences lá na Casa do Caminho, mas não é uma instituição de acolhimento, que a pessoa vá ficar lá por tempo, o dia, né, permanente, o dia e a noite, é só pernoite. E aí a gente pode pensar assim, mandar essa mulher para a Casa do Caminho, para ela só pernoitar, e durante o dia ela vai ficar onde com essa criança, né? Mas, em casos extremos, a Casa do Caminho acaba acolhendo, né, pessoas para ficarem também durante o dia, que não é função da casa, mas por falta de dispositivo da rede, acaba acolhendo dentro dessas situações. Inclusive, lá tem até quartos que são para famílias, mães com crianças, pais com crianças, ou então mãe, pai e as crianças. Tá? Lá tem esse tipo de acolhimento. Como eu comecei a falar para vocês, essa rotina de trabalho, ela não era como ela é hoje. Antes, ela se apresentava muito no modelo hospitalocêntrico. Mas lá pela década de 60, começou os movimentos sociais a reivindicar exatamente isso. Quem foram essas pessoas que começaram a reivindicar? O tratamento que era oferecido dentro dos hospitais psiquiátricos. Os profissionais de saúde começaram a denunciar, alguns familiares, né, alguns estudiosos começaram a relatar coisas que aconteciam dentro do modelo asilar, né, que é como era chamado, que é o modelo hospitalocêntrico, e dentro desse modelo, os profissionais existentes eram médico, enfermeiro, o pessoal da enfermagem e o pessoal da medicina. E depois da reforma psiquiátrica, foi que novos dispositivos foram surgindo dentro da rede, como o CAPS, né, ou o CAPS tipo AD, e outros dispositivos, né, de saúde mental foram sendo criados. Com essa criação de novos modelos de rotinas de trabalho, mudou-se também a forma de se trabalhar. O cotidiano dentro dessas instituições, eles foram alterados. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer a aula externa para vocês, que eu queria que vocês visualizassem como é a rotina de trabalho de um dispositivo que não é muito conhecido pela nossa rede, que é o consultório na rua. Eu sei que dentro da nossa rede a gente tem vários dispositivos, mas o consultório na rua, além dele ser um trabalho novo e desconhecido,
é também um trabalho de abordagem diferente. A rotina de trabalho não se faz num espaço fechado, né, numa instituição fechada. É na rua. As coisas acontecem na rua. Mesmo que o consultório na rua esteja ligado a uma unidade básica de saúde, mas a realidade do trabalho dos profissionais que lá estão é no espaço da rua. E foi pensando nisso que eu tentei trazer o vídeo, né, mostrando a rotina de trabalho do consultório na rua. O David vai colocar agora esse vídeo. Eu quero que vocês tenham bastante atenção. Prestem atenção a cada detalhe. Nós vamos trabalhar esses detalhes. Eu quero que vocês fiquem bem atentos a todas as imagens, as falas, observar o que cada profissional vai falar. Observar o comportamento dos usuários, observar também o momento da abordagem, né? Como é feita essa abordagem lá pelos profissionais no espaço da rua. Vocês vão ver que tem um momento que é feita uma abordagem compartilhada com outras instituições, com outros dispositivos da rede. Então, fiquem bem atentos, aproveitem bastante. David, pode colocar o vídeo para eles, por favor? Olá, eu sou a Elisandra. Nós estamos na disciplina de Relações Interpessoais Conflituosas para falar sobre rotinas de trabalho de equipe de saúde que fazem abordagem às pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Como vocês podem ver, nós estamos aqui na Unidade Básica de Saúde Dr. José Ribeiro de Carvalho, que fica na zona norte da nossa capital. Por que nós estamos aqui nessa unidade? Porque a equipe de consultório na rua, ela tem essa unidade como apoio. Por que a equipe de consultório na rua precisa estar na Unidade Básica de Saúde? Porque ela é uma equipe de atenção básica e específica para a população em situação de rua. Essa equipe, ela trabalha volante ou itinerante por toda a capital. E nós vamos hoje acompanhar como é essa rotina de trabalho e como cada profissional faz a sua abordagem. Nós também iremos conversar com cada um dos profissionais para explicar como é feito o trabalho em cada área e também interdisciplinariamente. Vamos lá acompanhar essa rotina de trabalho? Bem, eu sou Marina, sou enfermeira, estou há 3 meses no consultório na rua. A gente agora está dentro da van, saindo em itinerário em uma buscativa, né, de uma usuária do sexo feminino que está há 2 anos. A gente está tentando iniciar o processo de tratamento para tuberculose. Meu nome é Melissa, eu sou assistente social da equipe do consultório. Também estou, assim como a enfermeira Marina, há 3 meses, mais ou menos. E a nossa rotina de trabalho é, como vocês estão percebendo, é dentro da van. A gente se desloca da unidade de saúde, vamos cumprir uma programação que a gente faz anteriormente nas ruas da cidade, nas instituições em que existem moradores de rua, pessoas em situação de rua. E agora nós estamos nessa busca de uma usuária em situação de tuberculose. É um grande desafio para a gente, porque essa população ela é descoberta de todos os direitos aqui o ser humano tem, né? Moradia, saúde, educação, assistência social, cultura, lazer. Então é um grande desafio chegar a esse público por essa particularidade. Quando a Marina falou que a gente está há 2 anos tentando trazer uma paciente, uma usuária para o tratamento, parece assim, um absurdo. 2 anos, mas não considerando a particularidade dessa população, é bem difícil mesmo. É um desafio para a gente entrar nesse mundo deles, um mundo particular, em que geralmente os profissionais de saúde não têm muita inserção, é um campo diferenciado, é um território que é muito marcado por essas vulnerabilidades, por essas fragilidades. Não existe a formação de vínculos normalmente, são pessoas que perderam todos os seus vínculos com seus familiares, com suas redes de apoio, e é aí que entra o nosso trabalho. Bem, a gente também está ali com nossas 2 agentes sociais, que elas ficam na parte da frente, porque há também um monitoramento visual, né, para poder, quando está no percurso de rua, elas poderem estar observando algum morador que nos atentem essa assistência, né? E como a Melissa disse, só complementando, o grande desafio hoje do consultório na rua é realmente a gente fazer a integralidade, né, a intersetorialidade dessas políticas públicas e também fazer valer o direito da Constituição, que é muito claro, que é um direito de todos ter acesso à saúde e também um dever do Estado. E o que a gente vê como grande desafio realmente são alguns profissionais que não entendem, né, essa política e não aceitam. Então, tratam às vezes o morador em situação de rua como um atendimento de caridade, não de direito.
Bem, gente, como vocês podem observar, nós acabamos de descer aqui para fazer uma abordagem, acompanhando toda a equipe do consultório na rua, e nós vamos acompanhá-las. Marina, como é que é realizada a abordagem do profissional de enfermagem na equipe do consultório na rua? Uma das atribuições da enfermagem justamente é essa, né? A busca ativa e ver as demandas principais de saúde, né? Então, nas ruas a gente ainda tem muito a questão da TB, que é a tuberculose, né? As doenças sexualmente transmissíveis e também as doenças, principalmente, que se desenvolvem na questão fúngica, né? Dos pés e das mãos, pelo uso também da substância e também pelos locais, os logradouros que eles costumam usar, que costumam andar, que é principalmente a questão das micoses, né? Que às vezes levam a sérios problemas da região plantar dos pés, que chegam até a ser internados. Fora isso, nós temos a questão da hipertensão, da diabetes muito presente também nas ruas, e a gente faz essa junção, essa interligação com a UBS de referência, né, dos bairros, tentando fazer essa sensibilização e humanização para esse atendimento para essas pessoas. Eu observei que você está levando um papel na mão e está chamando a usuária para ir para uma consulta. O consultório na rua realiza essa marcação das consultas das pessoas que estão em situação de rua? Sim, principalmente dos pacientes portadores de transtornos mentais, pacientes que não têm, as pessoas que não têm uma determinada autonomia. O consultório na rua ele auxilia nessa marcação de consulta, e onde a gente tem que, após pegar essa marcação, a gente tem que ir à busca ativa desse usuário para ter uma devolutiva para ele. No caso dessa usuária, ela não tem uma certa autonomia, é portadora de transtorno mental, então a gente tem que auxiliar ela até o serviço de referência para esse atendimento. E agora vocês vão conduzi-la até o serviço de referência para fazer a consulta? Sim, ela vai para uma consulta com o pneumologista, e a gente leva e tem que trazer de volta. Por que esse procedimento de todo mundo estar usando a máscara? É um procedimento EPI que a gente chama, né? Que é para proteção individual, equipamento de proteção individual, uma vez que a paciente é bacilífera, ou a gente ainda vai fazer novamente a baciloscopia dela para certificar quanto de bacilo ela tem. A gente percebeu, Marina, que ela está ainda acompanhada do filho, né? Você poderia explicar para a gente por que ele está acompanhando ela, a consulta? É o companheiro dela, né? Que também ela tem um déficit visual, então ela se sente mais segura com a presença do filho. A equipe do consultório na rua está fazendo o transporte de 2 usuários para fazer consulta no pneumologista. Como vocês podem observar, a gente acabou de descer em outro local, aqui nas ruas de Teresina, e o consultório na rua vai fazer uma abordagem junto com o SAMU, vocês viram aí nas imagens, e aqui nós estamos na calçada da Casa Cidadã, que é a Casa do Caminho, a casa que abriga as pessoas em situação de rua para pernoitar, para fazer o pernoite. E a equipe do consultório na rua está entrando para conversar com as pessoas da unidade. Vamos conversar agora com a assistente social Melissa, ela vai nos explicar um pouco sobre essa demanda que aconteceu aqui agora na Casa do Caminho. O trabalho do assistente social, ele entra justamente como um facilitador do acesso a essa população aos serviços de saúde. Normalmente, essa população em situação de rua, ela não tem a documentação, ou porque perdeu nos seus espaços de convivência, nos seus espaços de rua, ou porque nunca teve, ou porque não quer demonstrar que tem essa documentação. Por vários motivos, eles não têm uma documentação que é exigida nos serviços de saúde, por exemplo, RG, CPF, cartão do SUS. E agora nós estamos conduzindo esse paciente que precisa de uma internação, de um atendimento especial, e o hospital vai exigir, assim como o SAMU precisa de algumas informações para o destino dele, para o tratamento que ele vai iniciar agora. Nós ainda não sabemos se ele vai para uma internação para desintoxicação, porque é um paciente que faz uso de substâncias psicoativas, talvez ele precise de uma internação mais prolongada, e
nessa hora, o trabalho do assistente social é fundamental, no sentido de mostrar que o acesso dele não pode ser inviabilizado por conta desses problemas. E aí, nessas horas, a carta que a gente tem na manga é de mostrar o que as políticas de atenção fazem, né? O que as portarias dizem. O paciente não pode ter negado o atendimento por conta da falta de uma documentação. O cartão do SUS é suficiente para que ele tenha acesso aos serviços de saúde, seja medicamento, seja uma internação, seja um serviço de urgência. E ainda tem uma particularidade para aquelas pessoas que estão convivendo com HIV e AIDS, para terem acesso ao tratamento de forma completa, é exigido, é uma exigência que não é local, é uma exigência que não é do município, é uma exigência que é nacional. Eles precisam ter o cartão do SUS, eles precisam ter uma documentação básica. Quando eles não têm e a gente não consegue garantir com a agilidade necessária para aquele tratamento, aí o serviço social faz uso de outras ferramentas. Nós vamos acionar a justiça. Nesse momento é que a gente entra em contato com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, para que ele não tenha negado esse direito que é essencial à sua vida, à sua dignidade. E como vocês acabaram de ver, a gente se deslocou da Casa do Caminho para o hospital de referência, acompanhando a equipe para esse momento. Qual é o trabalho, né, do agente social no consultório na rua, na equipe do consultório na rua? A gente faz essa abordagem inicial com o usuário que está na rua, e aí ver quais são as primeiras demandas dele, as primeiras necessidades, e aí tá articulando com a equipe, dependendo da demanda que ele tiver. A gente faz o preenchimento de cadastros, né, para o nosso prontuário de acompanhamento do usuário, e também a gente realiza atividades educativas, a gente faz essa promoção em saúde. Quais são as principais demandas que a população em situação de rua traz para essas atividades socioeducativas? As atividades, a maioria delas, eles pedem muito com relação às infecções sexualmente transmissíveis, né, que antes eram as DSTs, mas hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. Essa é a nossa principal demanda trazida por eles, porque ainda tem muitos tabus, ainda tem muitas dúvidas que a gente acha que todo mundo sabe, mas que na realidade não é assim. Eles têm muitas dúvidas com relação a isso. E também com relação ao uso de drogas. E aí, quando a gente trabalha nessa perspectiva do uso de drogas, a gente busca focar principalmente na redução de danos e não na questão da abstinência ou de internações, mas na redução de danos no dia a dia. E a gente vê que isso tem uma aceitação bem grande e que, em alguns casos, trazem um resultado bem mais positivo. Nossa, que legal, não é, gente? Coisa boa. Como vocês puderam observar, quanto é difícil se realizar um trabalho no espaço da rua. Você tentar fazer com que as pessoas compreendam que aquele atendimento não é um favor, né? É uma garantia de direito, é uma coisa que não é tão fácil assim. Até mesmo você trabalhar com essa população que tanto necessita da nossa ajuda, enquanto profissionais de saúde, é essencial.